uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo. Eu agradeço porque você separou um tempinho para estar cultuando junto comigo hoje. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais este culto que o Senhor nos concede. Estamos reunidos, ó Deus, em Tua presença para Te louvar, Te adorar e Te bendizer, meu Pai. Receba a nossa presença diante de Ti, fala ao nosso coração e nos direciona. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Vamos louvar esse aqui agora? Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Mais uma vez. Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. E vamos louvar esse que, como eu já disse para vocês, eu gosto muito desse hino, né? Vamos louvar? Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração sempre atende. Amém, crianças? Pensando nisso agora, vamos entrar em oração na presença do nosso Deus, porque nós vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Querido Deus eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos para mais uma vez, Senhor amado, ouvir a Tua voz, louvar o Teu nome e aprender da Tua palavra. Esse momento é muito importante, porque a Tua palavra é quem nos direciona e nos mostra como devemos fazer, como devemos nos comportar, de que maneira que o Senhor nos quer diante de Ti. Por isso, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar ao meu coração, venha falar ao coração de cada criança, de cada adulto que senta do lado dessa criança para assistir, Senhor, para participar desse momento de adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa todas essas famílias, meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, vamos meditar, né? Vamos memorizar, guardar no coração o versículo que está em Salmo, que nós já lemos no nosso culto passado, 122, 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Agora você fala a primeira parte, até me disseram. Combinado? Então vamos. Vamos à casa do Senhor. Agora vamos trocar? Eu falo a primeira parte e você fala a segunda. Combinado? Então vamos. Alegrei-me quando me disseram. Amém. Vamos dizer juntos agora? Salmo 122, 1. Glória a Deus. Esse versículo conta pra gente que o salmista ficou feliz. Ele dizia, né? Para quem estava
próximo a ele, eu acredito que ele ficava muito alegre, muito feliz quando ele recebia esse convite. Vamos à casa do Senhor. Ele se alegrava de ter esse momento particular com Deus. Apesar, crianças, de muitas pessoas estarem na igreja, o momento é particular de cada um. Porque cada um ali está fazendo a sua oração, cada um ali está apresentando o seu louvor e Deus vai falar com cada um em particular. Então, apesar de todos estarem reunidos, todos estão particularmente com Deus. É muito lindo isso. E o salmista dizia que se alegrava por isso. E no culto passado nós começamos a pensar, não foi? Como a igreja foi formada? Não foi isso? E nós vimos lá que havia uma promessa do nosso Deus. E que a promessa é que Deus ia revestir o seu povo, todos aqueles que se achegarem ao Senhor Jesus, que aceitarem ao Senhor Jesus, que fizessem parte da família de Jesus, ele ia revestir com poder. E aí Jesus deu uma ordem para os discípulos e seus seguidores, antes de subir ao céu. Qual era a ordem? Que eles deveriam permanecer aonde? Ah, parabéns, você lembrou, isso mesmo. Na cidade de Jerusalém, até que do alto se cumprisse a promessa, não é? E nós vimos que também esta promessa se cumpriu, você se lembra? A promessa se cumpriu. E ali, naquele dia, no dia de Pentecoste, onde todos estavam ali naquela casa reunidos em oração, a palavra do Senhor fala que eles perceberam um vento e depois logo eles viram algumas luzes como chamas de fogo que tocavam alguns que estavam ali e eles faziam o que, crianças? Falavam em outras línguas. De maneira que aqueles que ali estavam, que eram estrangeiros, ouviam eles falar e entendiam, porque eles estavam falando na língua deles, sem compreender, sem estudar, sem aprender antes. Era poder do Espírito Santo que estava ali naquele lugar. E Pedro falou para eles, olha, é o poder do Espírito, é a promessa que se cumpre. E aí eles quiseram saber o que eles deveriam fazer. Pedro falou, arrependam dos seus pecados, aceitem ao Senhor Jesus, sejam batizados, para que vocês também sejam revestidos por esse poder. E aí nós vimos que ali a igreja de Deus, do nosso Senhor Jesus, deu início. E que quase 3.000 almas naquele dia foram recebidos pelo Senhor Jesus, né? Eles foram contagiados pela palavra pregada, pelo milagre que estava acontecendo ali naquele lugar, e o coração deles ficou sensível à voz de Deus, e eles aceitaram o Senhor Jesus. Foram batizados, e aí deu início a igreja de Jesus, a igreja que eu e você hoje participamos. Nós vamos continuar pensando nisso. E pensando nisso, nós vamos aqui, ó. Como a igreja deve viver? Sabemos que as 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus, se batizaram. Ó, pensa bem. Aceitamos ao Senhor Jesus, nos batizamos? Podemos continuar da mesma maneira? Podemos continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus? Não. Então, como a igreja deve viver? A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós precisamos dizer não ao pecado. Agora, não faço mais nada que desagrade ao meu Deus. Mas tem outras coisas que nós precisamos fazer que Deus, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo requer de nós. Vamos aqui, ó, no livro de Atos, capítulo 44, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles estavam
aprendendo de Jesus e estavam juntos. Lá no versículo 42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, crianças, aquele povo todo, 3.000 pessoas é bastante gente, A palavra diz que foram quase 3.000, mas quase 3.000 também é bastante gente. E como eles estavam se comportando? Primeiro, eles estavam firmes. Perseverar significa se manter firme, continuar fazendo aquilo que você já determinou no seu coração que você vai fazer. E vamos lembrar, agora o Espírito Santo está sobre eles e o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo dá ânimo, o Espírito Santo ajuda a cada discípulo do Senhor a andar na presença deles. Crianças, como você acha que... como você acha não, o que você acha que significa a palavra apóstolo? Você sabe? Os discípulos, eles foram chamados apóstolos. E sabe o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que viu Jesus, que andou com Jesus, que aprendeu do próprio Jesus os ensinamentos que hoje estão aqui na Bíblia para nós. Então, os discípulos, eles foram chamados apóstolos. E os apóstolos, eles ensinavam aquelas pessoas que se converteram. Eles ensinavam tudo aquilo que eles haviam aprendido do Senhor Jesus. Eles ensinavam como se comportar, como Jesus queria que nós andássemos. Ele ensinava sobre a caminhada de Jesus. Ele ensinava sobre o reino de Deus. Ensinava que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Todos os ensinamentos que eles haviam aprendido de Jesus, eles agora estão ensinando para essas pessoas que estão se convertendo e começando a fazer parte da igreja de Jesus. A palavra do Senhor também fala que eles viviam em comunhão. O que será, crianças? Viver em comunhão. Viver em comunhão. Crianças, naquela época, crianças, conforme eles iam se convertendo, eles cuidavam, se preocupavam uns dos outros. A palavra do Senhor, lá no capítulo 4, vou ler aqui para você, em Atos ainda, lembrando que Atos é o livro que o Dr. Lucas escreveu e que conta sobre o nascimento da igreja do Senhor, Em Atos, no capítulo 4, versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que vendiam e depositavam aos pés dos discípulos. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos aqueles que estavam se convertendo, se havia alguém que tinha falta de comida, falta de moradia, alguma necessidade, aqueles que tinham um pouco mais, vendiam o que tinham, traziam um dinheiro na presença dos discípulos dos apóstolos, e os apóstolos iam dividindo para socorrer aqueles que estavam necessitados. Havia comunhão entre eles, eles cuidavam uns dos outros. A igreja do Senhor precisa ter comunhão uns com os outros, precisam viver unidos, precisam ajudar uns aos outros. Outra coisa também, crianças, que eles permaneciam fazendo era estar firmes no partir do pão. Que é isso, tia? Estar firme no partir do pão. Estar firme, crianças, no partir do pão significa a Santa Ceia do Senhor. Você já participou de um culto de Santa Ceia? Você já esteve num culto de Santa Ceia?
Aquele culto de Santa Ceia, ele surgiu através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes de ser traído por Judas, antes de ser levado à crucificação, ele realizou a Santa Ceia. E ele partiu o pão, a palavra do Senhor fala que ele partiu o pão, ele deu aos seus discípulos, depois ele deu o cálice aos seus discípulos, disse que o pão fazia parte do corpo dele, diz que aquele que participava do sangue também fazia parte do corpo dele. Então a celebração da Santa Ceia, ela foi feita por Jesus, e Jesus disse: façam isso até que eu volte. Então a igreja do Senhor, ela continua, crianças, firme, perseverante nesta celebração do partir do pão, a Santa Ceia do Senhor. E a palavra do Senhor também fala que eles permaneceram firmes nas orações. Isso mesmo, crianças. Eles permaneceram firmes nas orações. Continuaram orando, reuniam-se em suas casas. Vale lembrar, crianças, de uma passagem bastante conhecida, não sei se você vai se recordar, mas Pedro, em um momento, ele foi preso. E quando ele foi preso, foi levado cativo, a igreja estava numa casa, e nesta casa eles estavam fazendo o quê? Orando, intercedendo por Pedro. Então a igreja do Senhor, ela se reúne em oração. Para que ela se reúne em oração? Para interceder por alguém, para apresentar as suas próprias causas. Cada um tem um problema, uma dificuldade para apresentar ao Senhor. Também a gente ora pedindo perdão dos nossos erros, sempre ao nosso Deus. E outra coisa também, crianças, nós oramos também para agradecer ao nosso Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito pela nossa vida. Então, crianças, essas pessoas permaneceram nesse propósito. Como a igreja do Senhor deve viver. A palavra do Senhor disse: perseverando na doutrina, em todos os ensinamentos que o nosso Jesus nos deu, como os apóstolos fizeram e ensinaram ao povo, perseverando na comunhão, ajudando uns aos outros, perseverando no partir do pão, que é a nossa Santa Ceia, e perseverando em oração. Aí, crianças, lá no versículo 47, a palavra do Senhor nos diz, lá no finalzinho do versículo, nós estamos lendo em Atos capítulo 2, já lemos o versículo 42, já lemos o versículo 44 e agora lá no 47 está escrito assim: e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Então, crianças, depois dessas 3.000 almas, a igreja continuou falando da palavra, os apóstolos continuaram pregando e tem pessoas se convertendo e chegando na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Você gostou de aprender essa parte do nascimento da nossa igreja? Gostou? Nós vamos continuar aprendendo sobre a nossa igreja, amém? Mas hoje nós vamos parar por aqui. Eu aguardo você, espero você no próximo culto. Olha, pensa como que você está se comportando na igreja. Se você está fazendo tudo isso aqui que agrada a Deus. E se não está, muda rapidinho. Porque Jesus nos ama, louvado seja Deus. E nós precisamos fazer a vontade dele. Amém? E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite correndo ao Senhor Jesus. Venha para os braços dele, venha fazer a parte da igreja do Senhor, venha adorar a Deus com todo o seu coração, porque ele está pronto para te ouvir. Sei que Deus me ama e me compreende, ele te ama e te compreende. Minha oração, eu sei que ouve e atende, ele sempre vai te atender. Então vem correndo para o nosso Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais esse período diante de ti, meu Pai amado. Muito obrigado. Meu coração fica muito grato e alegre, aleluia, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Fica comigo,
Fica com cada uma dessas crianças. Abençoa esses lares, meu Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijão, até o próximo culto.